Bom dia, uma segunda-feira abençoada, iniciamos a semana hoje, 29 de maio de 2023. Um abraço e um bom dia a todos os nossos amigos, os nossos irmãos e os nossos internautas. Começar nessa manhã trazendo a poderosa palavra de Deus, as Sagradas Escrituras. Hoje nós queremos falar, vamos direto ao assunto, falar que o tema de hoje é o convite de Cristo para voltarmos ao primeiro amor. Repetindo, o convite de Cristo para voltarmos ao primeiro amor. E a mensagem de hoje está baseada em Apocalipse, no capítulo 2, tá? Capítulo 2, a partir sobre a igreja de Éfeso, capítulo 2, versículo 1 a 7. Mas nós queremos ler apenas um versículo para que nós possamos ganhar tempo. Um abraço aí para nossa irmã Kátia, sempre está conectada aqui conosco. Bom dia a ela, tá bom? Bom dia, minha irmã. Então, Apocalipse capítulo 2 e versículo 4 é a carta à igreja de Éfeso, diz o seguinte: tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Então o tema é o convite de Cristo para que voltemos ao primeiro amor. Bom, queridos, sempre em minhas mensagens eu tento expor o texto bíblico e eu tento falar sobre o contexto histórico, que a gente não tem muito tempo, mas a igreja de Éfeso era uma forte igreja, forte no comércio, construiu na época um estádio para 24 mil pessoas. Ela é uma cidade idólatra porque construiu um grande templo a deusa Artemis ou a deusa Diana, E esse templo era uma das 7 maravilhas do mundo. E na verdade o pior de tudo é que nessa época tinha culto ao imperador. E eles não se importavam que você tivesse outro Deus, mas que se você adorasse o imperador estava muito bem, tá? Essa carta, Jesus ele elogia, Jesus ele repreende, Jesus ele mostra as falhas, mas existia um grupo de remanescentes ali que não adorava o imperador. Mas Jesus, ele nesta carta, ele mostra as falhas que aqueles irmãos tinham e que eles, na verdade, deveriam voltar ao primeiro amor. Então, a primeira coisa que eu quero destacar está baseada aqui no versículo 1, que diz assim: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso, isto diz aquele que tem à sua destra as 7 estrelas que andam no meio dos 7 castiçais de ouro. Tá? Qual a primeira coisa aqui no convite de Jesus voltar ao primeiro amor? É que ele tem uma mensagem. Cristo ele tem uma mensagem aqui para cada igreja. Cristo ele é a fonte de tudo, meus queridos. Então, como a gente não tem muito tempo, nós vamos já fazer umas aplicações. Eu quero lhe dizer que hoje nós somos bem-aventurados. Por quê? Porque nós temos a mensagem na nossa casa. Nós temos a palavra na nossa casa. Infelizmente, muita gente não dá um real valor às Sagradas Escrituras. Então, se nós queremos uma mensagem, uma direção, nós devemos recorrer a Cristo. E como é que nós encontramos isso? Através da sua palavra. E a palavra você tem na mão. E a Bíblia de Romanos 10:8, a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração, tá? Então, nesse convite de Cristo a voltar ao primeiro amor, por quê? Primeira razão é porque ele tem mensagem, ele tem uma palavra, tá? Uma mensagem de esperança para você. Então, versículo 2, ele diz assim: conheça as tuas obras, o teu trabalho, a tua paciência, e que não pode sofrer os maus. E puseste a prova os que dizem ser apóstolo e não são,
e tu os achastes mentirosos, tá? Segunda coisa é que Cristo, através da sua presciência, ele conhece as nossas obras. Cristo, obras aqui é no sentido integral, nas mais diversas coisas que nós podemos fazer para Deus, como cantar, pregar, evangelizar, zelar do templo, em todas as áreas. Cristo está dizendo aqui, eu conheço as tuas obras. E essa obra, Jesus inclui aqui, ele cita algumas coisas, o teu trabalho ou o teu labor, né, o que tu faz, o que é que tu deixa fazer, a tua paciência, sabe? Muito importante a gente ser paciente e que não pode sofrer os maus e puseste a prova os que dizem ser apóstolo. Uma das coisas interessantes aqui é que a igreja em Éfeso, ela não abriu mão da doutrina que eles aprenderam, ensinado por Paulo. Paulo fundou aquela igreja. E eles confrontaram alguns hereges que apareceram na igreja dizendo ser apóstolo e não era. Tá? E eles não abriram mão dessa verdade. E isso Cristo o louva. Né? Cristo o louva. Ok? Então, ele conhece as nossas obras, querido. Não adianta Cristo como presciente, como onisciente, a gente querer, entendeu? Tentar burlar alguma coisa. Tá? E aí o 3, ele disse, sofreste, tem paciência e trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Tá? Então, Cristo, ele elogia aquele povo porque sofreu por causa do seu nome, como eu falei para vocês, entendeu? Havia uma imposição dos imperadores e uma malícia dos judeus, os judeus, para tentar, entendeu? Viviam criticando os crentes, os cristãos, tentar oprimir a palavra correta. Mas eles ali na palavra, entendeu? Não se deixaram influenciar nem pelos hereges. Hoje em dia tem muita heresia, né? E nem pela aqueles idólatras, mas se manteve puro nessa área, tá? Então, aí, no versículo 4, Cristo diz assim, tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor, o que abandonaste o teu primeiro amor, tá? Cristo não está falando que eles abandonaram por completo o amor, mas que abandonaste o primeiro amor, ou seja, aquele amor, aquele ensino puro de Paulo, tão genuíno, tão profundo, eles abandonaram. Eles deixaram de mão aquilo, quer dizer, todo aquele fervor, né? Todo aquele empenho, né? Toda a prioridade que eles faziam, isso baseado nos ensinamentos dos pais. Os pais começaram assim, os primeiros cristãos lá começaram assim. Na verdade, eles estavam abandonando. Então, em terceiro lugar, por que Cristo nos chama a praticar o primeiro amor? Porque Ele sabe a medida do nosso amor. Ele conhece. Né? É comum ver hoje pessoas que um dia alcançaram a fé, um dia alcançaram o caminho de Cristo, mas se desviaram da verdade. Quer dizer, vivem apenas de saudades. Pessoas que que aceitaram a Cristo, que foram bênção na igreja, nas mãos do Senhor, mas que de repente, entendeu? De uma hora para outra, se deixaram influenciar com as coisas do mundo e abandonaram o primeiro amor e agora são apenas saudosistas. E, na verdade, esse amor tem morrido no seu coração. Há um perigo em que nós vivemos pelo próprio diagnóstico de Jesus. Jesus está fazendo um diagnóstico daqueles irmãos. Jesus diz o seguinte, Mateus 24:12, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriarão. Então, assim como estava esfriando o amor, assim como esfriou o amor daqueles irmãos, dos irmãos de Éfeso, isso tem atingido muita gente hoje em dia. Hoje, em pós-pandemia, as pessoas ainda não
acordaram para a vida, as pessoas ainda não tiveram uma atitude de dizer, não, o tempo que me resta aqui nessa terra, o tempo que está sendo permitido por Deus, eu vou priorizá-lo, eu vou adorá-lo, eu vou glorificar o seu santo nome. Então ele sabe a medida certa, querido, do nosso amor. Mas aqui, o versículo 5, Cristo, ele dá uma direção, tá? Eu já dizia o tópico. Ele diz assim, o 5, lembra-te por de onde caíste e arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente te verei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres, tá? Vamos dizer, em quarto lugar, Cristo sabe aonde caímos. Olha o que ele diz, lembra-te de onde caíste. E aqui os verbos é lembra-te, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Então, eu preciso lembrar, eu preciso me autoavaliar, eu preciso fazer uma análise introspectiva para dentro de mim e lembrar onde eu caí, onde eu errei. O mais importante de tudo, querido, é que Cristo ele não está condenando. Cristo não é o ponto final, não é a condenação final, não é o juízo final. Ele está dizendo, lembra de onde caíste e arrepende-te. O arrependimento é mudar de direção, é dar minha volta, sabe? É abandonar o passado para que o meu presente seja totalmente voltado para Deus. Lembra-te, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Não adianta nada, entendeu? Eu viver choroso na vida ou querer demonstrar algum arrependimento se eu não volto a praticar aquilo que foi concedido por Deus, concedido por Cristo. O que Ele me concedeu é muito precioso, entendeu? E eu não posso fazer uma banalização e eu não posso fazer de qualquer jeito, porque a Bíblia diz, maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Então ele diz, pratica as primeiras obras. Se não se arrependesse, aí ele viraria e tiraria do seu lugar o teu castiçal. Tá? Em outras palavras, Jesus aí vinha tirar o direito de filho de Deus, o direito de autoridade, o direito da luz, o direito de ser chamado filho de Deus, tá? Essa iluminação do castiçal, esse brilho, né? O que ele concede a nós através do seu espírito seria tirado. Tá? Então esse é o convite de Cristo, a voltarmos ao primeiro amor. E isso, na verdade, é um assunto em que precisa ser muito pregado, muito divulgado, porque, querido, tem tantas forças externas, tem tantas heresias externa que influencia as pessoas da igreja que estão vivendo debaixo de uma frase muito peculiar, é que não tem nada a ver, tá? Aquilo que 20, 30 anos atrás a igreja não compactuava, muitos dos cristãos hoje em dia estão compactuando. Essa é a maior tristeza, entendeu? Para a igreja do Senhor Jesus, tá bom, querido? Mas aqui fica uma aplicação. Eu quero lhe dizer no final que diante de tudo isso, o que é o Evangelho? O Evangelho não é somente um conjunto de doutrinas. Tem os ensinamentos, tem a doutrina, tem a parte intelectual, mas o Evangelho é principalmente relacionamento com Deus. O Evangelho resume no relacionamento com Deus. Então, você precisa se relacionar com Deus para ter intimidade com Deus e para aflorar esse amor que Ele colocou dentro de você. Um forte abraço, meu querido. Deixa eu fazer uma pequena oração, porque a oração ela pode muito em seus efeitos. Pai, eu abençoo, meu Deus amado, cada um dos nossos ouvintes que irão ouvir, compartilhar, meu Deus amado, ou curtir esse vídeo, dá-lhe da tua graça, do teu poder, que haja entendimento e que o teu Espírito Santo possa revelar, meu Deus amado, aquilo que é necessário para a sua edificação, para o seu crescimento. Fique com Deus, tenha um dia abençoado,
na paz do Senhor Jesus. Amém.